E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Garage Studios. E hoje vamos dar uma folguinha na Marvel e dar uma olhada numa outra editora de quadrinhos. E não é a DC, mas envolve um certo vigilante mascarado bem trevoso. Mas antes, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, deixar um like e um comentário nesse vídeo, para que assim ele possa chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Dito isso, bora pro vídeo! What do you think, Spawn? Spawn? Yeah, as in hell spawn. Rei Spawn, a nova saga do Soldado do Inferno criado pelo lendário desenhista de quadrinhos Todd McFarlane, com o roteiro de Sean Lewis, o próprio Todd McFarlane, e desenhos de Javi Fernandes, Stephen Segovia, Márcio Takara, Philip Tan e Brett Booth. E como de costume, antes de falar do quadrinho, acho bom falar um pouco do personagem e sua história na indústria dos quadrinhos. Basicamente, na época que o personagem foi concebido, a indústria dos quadrinhos ela estava passando por um período bem complicado para quem fosse artista de quadrinho. Porque na época, devido à crise financeira e muitas outras questões econômicas do período, muitos artistas tiveram que fazer algo equivalente a trabalho freelance, chamado Work for Hire, onde eles seriam pagos pelo seu trabalho feito nas artes e no roteiro dos quadrinhos, e também pela venda desses mesmos quadrinhos. Porém, eles não poderiam ter autoria sobre as suas criações. Ou seja, eles podiam criar um personagem, toda a sua história, os vilões e tudo mais, mas eles não seriam donos daquele personagem. E isso aconteceu com o Todd McFarlane, assim como muitos outros nomes de peso dentro da Marvel. Tanto que ele criou o Venom e não pôde ter os direitos sobre o personagem. E com isso, ele saiu da Marvel e criou a Image Comics, junto com outros artistas que também, percebendo isso, saíram e viram que era muito melhor eles criarem um estúdio próprio. E dentro da Image Comics, ele criou a Todd McFarlane Productions e ali ele criou o personagem Spawn. Inclusive, toda a sua primeira história, além de ter bastante aquele aspecto anos 90, ou seja, muito esoterismo, misticismo, personagens de caráter duvidoso como protagonistas, geralmente anti-heróis e tudo mais. Tudo isso ilustrado pelo estilo magnífico do Todd McFarlane. A história tinha muitas críticas ásperas e bem na sua cara se você estivesse por dentro desses problemas de bastidores, de como era ser um artista de quadrinhos para Marvel, para DC e para outros nomes grandes da indústria dos quadrinhos. Basicamente, a jornada de Spawn era quase uma história autobiográfica de Todd McFarlane e o seu pacto com o diabo, que era a Marvel. Recomendo o vídeo do Covil do North, que ele vai entrar em detalhes mais técnicos e bem mais aprofundados do que eu para falar desse aspecto. Porque hoje estamos falando de um quadrinho que eu me impressionei quando eu vi que ele se tratava de quadrinho recente, algo que eu quero evitar ao máximo, que é Rei Spawn. Nessa história, o Soldado do Inferno estará investigando uma conspiração envolvendo um grupo chamado Salmo 137, uma célula terrorista de fanáticos religiosos que tem atacado principalmente espaços povoados por crianças, como escolas, creches, parques, por aí vai. Tudo isso para que, ao que parece, chame a atenção do próprio Spawn. E durante suas investigações, muito do seu passado e de suas tramas em histórias antigas são trazidas à tona, como uma forma de dizer ao Spawn: nós sabemos quem você é, nós sabemos o que você fez, nós sabemos o seu passado, sua trajetória, e nós queremos você conosco. O Salmo 137 basicamente quer que o Spawn se torne o novo Rei do Inferno, porque na continuidade desse quadrinho, Spawn fechou os portões do céu e do inferno, e também, pelo que eu sei, Lúcifer tá desaparecido, ele foi embora ou foi destruído pelo próprio Spawn. E agora, o único que realmente sobrou, que é forte o bastante para assumir o título de Rei do Inferno, é o Al Simmons, o Spawn.
E o líder dessa seita, pelo menos de uma das células da seita, é o Kincaid, o personagem talvez mais desprezível e asqueroso da série Spawn. Mas que, se tratando do que essa seita fanática está fazendo, eu não poderia esperar ninguém melhor. Durante as investigações do próprio Spawn em busca de respostas, ele descobre que uma das vítimas daquele primeiro atentado com o que a história começa estava sendo usado num ritual, provavelmente como uma espécie de isca ou de âncora, para que assim o Spawn pudesse aparecer e cumprir o restante da profecia e acabar se tornando o novo Rei do Inferno. Só que, após derrotar Kincaid e salvar o jovem Simon das mãos do culto do Salmo 137, ele descobre que esse grupo estava envolvido na sua vida desde o dia fatídico que acabou condenando sua vida e transformou ele no Spawn. E em meio a essas revelações, que eu não vou dar muitos spoilers, para que assim ainda possa ter um aproveitamento maior da história, é revelado também que o Salmo 137 é só uma pequena parte de algo muito maior, de um culto muito maior, que está preparando o trono para que o Spawn finalmente se torne o novo Rei do Inferno. Bom, acho que com esse resumo da ópera dá para ir dando o veredito final sobre o quadrinho. Vale a pena dar uma chance para esse quadrinho? Depende, vai. Porque, assim, vamos analisar a obra como um todo. Começando com os pontos negativos e indo depois para os positivos. Primeiro, provocações e críticas datadas. Esses pontos, como por exemplo usar passagens bíblicas para fazer um grupo de extremista religioso, o caso amoroso entre Rafael e Leviatã, que são retratados como um casal quase de personagens noir, de conspiradores, essa relativização entre céu e inferno, bem e mal e tudo mais, são coisas que, se eu não te dissesse que isso existia na franquia do Spawn desde o seu início, você ia provavelmente achar que é um quadrinho feito atualmente, mostrando não só como esses temas estão ficando repetitivos, chatos, não vão a lugar nenhum e são extremamente datados, feitos com o real intuito de só provocar e não fazer uma real discussão sobre os temas. E às vezes vindo de um lugar de ignorância ou até mesmo de malícia, porque a pessoa escrevendo a história simplesmente não gosta dos grupos de pessoas que ele tá vilanizando na sua obra. Segundo ponto, retcons. Enquanto eu pesquisava um pouco sobre a história de Spawn e os seus quadrinhos, eu descobri que, infelizmente, os quadrinhos de Spawn são repletos de retcons. Sabe aquela cena de One Piece, onde o Shanks, ele intimida aquela serpente do mar no início de One Piece só com o olhar? Mas edições depois é introduzido o sistema de poder do Haki, especificamente o Haki do Imperador, que faz com que as pessoas te obedeçam. Isso é um exemplo de retcon. Quase que em toda a grande saga do personagem tem algum retcon de algum evento grande do mito de criação do personagem. Rei Spawn não é diferente. Dessa vez, o retcon envolve exatamente o dia que ele foi traído e morto e que o condenou ao inferno. Onde eu não sei muito os detalhes no quadrinho original, mas pelo que tudo indica, é aquela típica missão de você tem que ir num lugar, matar pessoas tal, ele descobre que muitos civis e inocentes estavam envolvidos na matança e recua. Mas geralmente é só isso mesmo. Nessa nova versão da história, ele tá na África, descobre que está tendo mão de obra escrava e exploração dos locais lá, todos marcados com uma faixa dizendo Salmo 137, e depois ele toma um tiro na cabeça de longe e aí tacam fogo nele para se livrar do corpo. Dessa vez pelo próprio Jason Wynn ao invés do Capella. E esse retcon tá aí para justamente dar aquela impressão de que foi sempre uma profecia, de que ele sempre estaria envolvido com essa missão de eventualmente se tornar o novo Rei do Inferno. E o último ponto negativo são algumas histórias aleatórias que tem aqui. Tem uma que é sobre o personagem Assombração, que foi enganado e traído por uma mulher que ele se apaixonou e que depois tenta assassiná-lo, mas ele é salvo depois pelo Redentor, que fala que tem uma conta a acertar com o Spawn, mas nunca mais aparece na história de novo. A outra é sobre um tal de Pesadelo, que também não retorna, mas essa aí parece que já tem um pouquinho mais de envolvimento com a conspiração. Mas a história dele é ele só torturando uns servos dele que são devotos a ele.
e uma outra chamada Herói, que fala de um filho de um yakuza ou de algum chefe do submundo do crime asiático que consegue ver e até onde parece invocar um personagem que eu não tenho muito familiaridade dentro do universo de Spawn. E vai lá, mata todos os membros do crime organizado, com exceção do pai e do garoto. E depois tem uma revelação confusa e quase sem sentido de que esse tempo todo aquele guerreiro místico ali era o garoto. Porque sim. E a última é uma história que é uma introdução de uma das versões alternativas do Spawn, o Spawn Pistoleiro, que inclusive tem o seu próprio quadrinho. Então esse é meio que um teaser ou um call to action pra tu ver a história do Spawn alternativo no Velho Oeste. Que não faz nada, a não ser distrair, te fazer esquecer que você tá vendo na verdade um quadrinho sobre um grande plot de conspiração envolvendo cultos e tudo mais. Agora, indo pros positivos, como é um retcon, então tu pode começar por esse quadrinho sem problema nenhum. Tu vai ser lembrado a tragédia do Al Simmons, a perda dele e da sua esposa, vai ter alusões e referências a outros personagens que também fazem parte do elenco do Spawn, ou seja, dá pra começar fresquinho com esse aqui. Outro ponto positivo é que ele bebe muito dos quadrinhos originais do Spawn, mesmo não sendo o Todd McFarlane diretamente quem está roteirizando a história. Então, a visão original e a ideia original do personagem está preservada ali. É diferente de algo como o Thor Vikings, onde pegaram um cara que não gosta de escrever sobre super-heróis e fazem ele escrever um quadrinho de super-heróis, e no final é só um rito de humilhação do gênero como um todo. Esse não. Como o Todd McFarlane é o criador original e ele está envolvido na produção desse quadrinho, então dá pra dizer com tranquilidade que esse Spawn, ele segue a visão original do personagem também, apesar de uns retcons aqui e ali. E tipo, apesar dessa obra ter algumas coisas que eu não gosto, como a relativização de bem e mal, de céu e inferno, eu consigo tranquilamente aceitar isso mais aqui em Spawn, porque funciona pro tipo de ambiente e tema que é o mundo de Spawn, que é praticamente uma fantasia urbana sombria, com pitadas de noir e tudo mais, do que em obras como Thor Vikings, The Boys, Watchmen, que são feitos de propósito como uma forma de provocação, de imposição política, por assim dizer, por parte do autor, ou como se o autor estivesse tentando insinuar que quadrinhos só podem ser levados a sério se eles forem abertamente políticos. Spawn, pelo menos os antigos, eles não sofrem desses problemas. Tanto que, pra mim, uma das melhores cenas do quadrinho antigo é quando o Spawn tá andando pelo inferno e ele encontra uma região que é uma prisão com todos os personagens da DC e Marvel e os seus autores, todos como se eles estivessem num paredão de execução do outro lado. Ela reforça como esses heróis idealistas são e sempre serão relevantes. E é de certa forma por causa deles que algo como o Spawn consegue se tornar único. E já falando também da parte técnica, ele também continua bem fiel ao estilo original do Spawn. Os enquadramentos, a narração, o estilo artístico e a direção artística do quadrinho, ela é muito única. A cena que mostra a morte da esposa do Al Simmons, que é bastante simbólica, usa bastante cores frias para mostrar o clima triste e de luto do personagem. Algumas páginas que são o meu toque favorito, que mostra as 3 perspectivas da mídia tradicional no universo de Spawn. E uma outra página que ela é lida de cima para baixo, ao invés de ser da esquerda para direita. Então, assim, artisticamente falando, isso aí é um quadrinho que usa muito bem da arte de quadrinho para ser o mais único possível, passar uma experiência legal. E o último positivo é de que ele é bem recente. Ele foi lançado em o quê? 2021? E a Panini já tá trazendo o seu segundo volume, já tá na pré-venda. Então, se quiser começar com algo recente, tu tem essa opção. Eu ainda recomendaria os quadrinhos originais, principalmente a saga original do Spawn, porque aquilo é a arte do Todd McFarlane, que ela é maravilhosa, é a visão original do Spawn nesse sentido, e é a que dá pra dizer que ela é mais fechadinha também, né? Mas, se quiser começar por essa, não tem problema nenhum. E é isso que temos pra hoje. E aí, curtiram o Spawn? Ficaram interessados em ver outros quadrinhos deles?
Deixem aí nos comentários, falem o que vocês conhecem do personagem. E não se esqueçam de oferecer outras recomendações do que eu poderia trazer de análise e review aqui pro canal. Esse foi o Garage Studios e até a próxima.